Olá, vamos continuar a nossa aula de clareza na escrita usando pontuação. Neste vídeo vamos abordar outros sinais de pontuação, começando pelo ponto e vírgula. Em um texto técnico, o ponto e vírgula pode ser empregado das seguintes maneiras. A primeira delas é quando temos que separar partes de um período que já estão usando vírgulas para separações internas. Ou seja, vamos precisar do ponto e vírgula para listagens mais complexas. Vejam este exemplo. Os concorrentes serão divididos em 4 áreas tecnológicas. Exatas, da terra e engenharia. Veja que isso aqui forma uma só categoria, que utiliza a vírgula para separar exatas e da terra. Portanto, para apresentar a segunda categoria, que é saúde e biológicas, vamos precisar do ponto e vírgula, a fim de deixar claro para o leitor a hierarquização dessas categorias. Daí temos saúde e biológicas, ponto e vírgula, agrárias, ponto e vírgula, sociais aplicadas e humanas. Ponto, acabou a listagem. O segundo caso de emprego de ponto e vírgula é quando precisamos separar orações coordenadas de sentido contrário, e não usamos a conjunção mas, por exemplo. Todos se esforçaram para terminar a tarefa a tempo. Um deles, porém, fez de tudo para atrapalhar. Nesse caso, o ponto e vírgula foi utilizado para marcar essa contradição entre as duas orações. E o terceiro caso de uso de ponto e vírgula em um texto técnico é quando desejamos separar itens em uma lista de tópicos. Quando temos espaço disponível, nós podemos apresentar aquela listagem do primeiro exemplo em um formato visualmente mais claro. Veja só, os concorrentes serão divididos em 4 áreas tecnológicas. Cada área foi listada em um tópico diferente, em um bullet diferente. E, ao final de cada tópico, nós usamos o ponto e vírgula. As únicas exceções foram este penúltimo tópico, porque ele inclui a conjunção e o último tópico, como ele encerra esta listagem, então devemos utilizar o sinal de ponto para encerrar o período. O próximo sinal de pontuação é o de 2 pontos. Ele pode ser usado para anunciar uma fala, como neste exemplo. No seu site, ele conta como isso aconteceu, 2 pontos. E daí vem o depoimento de uma pessoa que foi entrevistada por essa matéria. Um outro uso do sinal de 2 pontos é quando precisamos anunciar uma enumeração. Por exemplo, as letras A, B e C podem ser arranjadas assim. E daí temos alguns exemplos desses arranjos. Por fim, o sinal de 2 pontos também pode ser usado para esclarecer ou concluir algo que foi expresso na frase anterior. Neste artigo, apresentamos um desses problemas, que guarda semelhança com um quebra-cabeças de muitas peças. Aí agora eu vou explicar o que é esse quebra-cabeça de muitas peças. Leva muito tempo para ser resolvido, mas pouquíssimo tempo para verificarmos se a resposta está correta. Mas atenção, não utilize o sinal de 2 pontos para interromper o SVC. Da mesma forma que lá nas regras de vírgula, fomos enfáticos em dizer que o SVC nunca deve ser interrompida por vírgulas, da mesma forma ele também não pode ser interrompido por um sinal de 2 pontos ou por qualquer outro sinal de pontuação. Por isso, complete a sua frase antes de usar o sinal de 2 pontos. A maneira correta é esta que está aqui. SVC, 2 pontos. Não faça desta maneira. SV, 2 pontos. Vamos ver um exemplo para ficar claro? Euler modelou, 2 pontos. Modelou o quê? Antes desses 2 pontos, deveria vir o complemento. Então, esta frase, para ficar correta, deveria remover este sinal de 2 pontos. Ele aqui é desnecessário. Bastava dizer, Euler modelou o circuito do pavimentador. Ponto. Esta outra frase também está incorreta. Alguns exemplos de mecanismos de computação analógica são 2 pontos. E aí vem uma listagem, abaco, etc, etc. Veja que são é verbo. Para poder corrigir, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Alguns exemplos de mecanismos de computação analógica são estes, ou são os seguintes. Então, estes, ou os seguintes, funcionariam como complemento. E daí temos um SVC completo. Alguns exemplos são estes, SVC. Posso usar os 2 pontos, e daí eu esclareço a lista de itens que são exemplos de mecanismos. Entre os casos de uso de reticências, citamos os seguintes. Sugerir o prolongamento da fala. Por exemplo,
Visitamos parques, museus, bibliotecas. Não colocamos o etc., deixamos as reticências aí para que o leitor complete pela gente que listagem é essa de locais visitados. Um segundo caso de uso de reticências é para indicar dúvida ou hesitação. Não o beijava porque eu tinha vergonha. Veja que as reticências foram utilizadas aqui para mostrar uma dúvida, uma hesitação, uma vergonha da parte de quem está escrevendo. Vejam, porém, que esses dois casos não se aplicam a um texto técnico. Num texto técnico, a gente não pode deixar que o leitor complete a nossa fala. Nós devemos ser claros, objetivos. Ainda que não explicitemos toda uma listagem de itens, a continuação dessa listagem deve estar clara, seja consultando um manual, seja consultando um link na internet, seja por uma classificação que abarque todos os itens. De alguma forma deve estar claro para o leitor como ele deve continuar a listagem dos itens não explicitados. Da mesma forma, em um texto técnico, não é o local de se expressar hesitações ou dúvidas. Portanto, embora estes usos de reticências sejam válidos na língua portuguesa, não são admissíveis em um texto técnico. O único caso válido de reticências em textos técnicos é este aqui: indicar partes suprimidas de um texto. Então, se você copia palavra por palavra o texto de algum autor para poder fundamentar alguma argumentação sua, indique essa supressão das partes não necessárias na sua argumentação com reticências. Como neste exemplo. Neste artigo apresentaremos um desses problemas que leva muito tempo para ser resolvido, mas pouquíssimo tempo para verificarmos se a resposta está correta. Então, aquele trecho que vimos em alguns exemplos anteriores foi suprimido e essa supressão foi indicada pelas reticências colocadas entre colchetes. Um erro muito comum a ser evitado é o uso de reticências após o etc. Se o etc. já significa e outras coisas, não há por que usar reticência. E mesmo que o etc. não significasse isso, se você está usando reticências após uma listagem, caímos naquele caso que não é recomendado usar reticências em textos técnicos. Ou seja, quando deixamos para o leitor o papel de completar uma sentença que, na verdade, deveria ser nosso como autores. Vamos ver alguns exemplos? Visitamos parques, museus, etc. Não, está errado isso aqui. A versão corrigida seria: visitamos parques, museus, bibliotecas, etc. Ponto. Para finalizar este vídeo, vamos falar dos traços. Em tipografia, nós temos 3 tipos de traços. O primeiro deles é o travessão, que ele é usado para iniciar diálogos e isolar apostos. Como neste exemplo, o ICOMP, Instituto de Computação, foi criado em 2011 a partir do DCC. Vejam aqui que nós usamos espaços antes e depois de cada travessão. O ICOMP, espaço, travessão, espaço, Instituto de Computação. Este é o único caso de traço em que você vai utilizar espaço antes e depois dele. O segundo traço é a meia risca. Ela serve para ligar valores extremos em uma série. Por exemplo, questões de 1 a 10, itens de A a Z. A meia risca ela é um pouquinho menor do que o travessão. E quando ela é utilizada, não empregamos espaços antes ou depois. O terceiro traço ele é o mais conhecido, é o hífen. Ele corresponde àquela tecla de menos que temos no teclado, entre a tecla do zero e a tecla do igual. O hífen é usado para conectar palavras ou sílabas, como nestes exemplos: guarda-chuva, enviou-me, programação. Nós aqui também não usamos espaço nem antes nem depois do hífen. É tudo junto. Então não temos espaço nem antes e nem depois do hífen. Apenas no travessão é que utilizamos espaço antes e depois desse sinal. Na próxima aula, nós vamos abordar as aspas, os seus usos e os seus mau usos. Até lá!